Olá, gente, muito bom dia. Esse domingo, dia 22 de dezembro, estamos à porta do Natal. Estamos empolgados com a leitura que nós estamos fazendo desta carta de Paulo aos Coríntios. Meu Deus, é tanto tesouro, tanta coisa preciosa para nos ensinar a pensar e a sentir a vida, não é? Quando eu paro para ler o Evangelho e vejo um dos objetivos dele, que é corrigir meu pensamento, corrigir meus sentimentos, com essas informações que agregam as informações antigas que eu tinha sobre a vida, sobre as pessoas, e isso vai gerando uma nova dinâmica, uma espécie de metamorfose, de mudança. Eu quero estar sempre pronto para as mudanças necessárias na minha vida. Eu tenho um Deus que começou uma boa obra em mim e eu tenho esperança que Ele a termine. Então eu não vou fazer resistência àquilo que Ele tem que mudar na minha vida, mesmo me contrariando, mesmo que isso me custe contrariedades. A palavra tem prioridade sobre nós e a gente precisa estar rendido a ela, porque ela extrai o melhor de nós. Nós estamos no capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. É um capítulo muito precioso, a gente já tocou em coisas excepcionais. No domingo próximo passado, o pastor João fez um comentário antes que nós chegássemos no versículo 6. Só para cumprir o ritual aqui, a gente vai ler o versículo 6 em diante, que foi onde nós paramos a nossa leitura, né? Sim. Muito bom dia, pastor João, seja bem-vindo. Bom dia, querido bispo, muito bom dia, companheiros de bancada. E muito bom dia a você que está do outro lado nos ouvindo. É celebrar com vocês hoje o 50º domingo, ou seja, 50 domingos que nós estamos aqui a cada domingo nessa manhã, levando a palavra de Deus, não com a prepotência ou a pretensão de sermos mestres ou professores. Estamos aqui discorrendo sobre a palavra com vocês. Confesso que estamos aprendendo muito mais do que ensinando de fato. Mas nós estamos sob a dependência do Espírito Santo. E é Ele quem nos instrui e quem nos dá o direcionamento para que a palavra chegue até você. Não imagine que é uma mera leitura bíblica ou a pretensão de 3 expositores que está fazendo esse programa. Não, nós submetemos o nosso trabalho à direção do Espírito Santo de Deus, que é quem faz com que essa mensagem chegue aos teus ouvidos e produza efeito desejado. João, eu penso assim que mestres e professores nós até somos, né? Mas nós estamos preparando a aula, nós estamos dando a aula, nós estamos preparando a aula com todos, né? Porque nós estamos sentados aqui fazendo nossas anotações e nós estamos levando susto todo domingo com a preparação dessa aula, né? Para nós mesmos pôr em prática a aula que nós estamos pretendendo dar, sem, no entanto, eu concordo contigo, esse espírito professoral, né? Sem querer impor nada a ninguém, sem querer subjugar quem quer que seja, né? Arrogando-nos de termos o pensamento da verdade, mas nós estamos aqui preparando a nossa aula, interferindo um no pensamento do outro, para que a gente gere riqueza, não é? Eu me sinto como um menino fazendo o dever de casa, né? É naquele dever de casa que a gente descobre, o aluno aplicado descobre coisas que na sala de aula não lhe foi dito. Então é nessa leitura aqui, é nessa passagem durante esses 100 minutos que nós gastamos a cada manhã de domingo, que eu tenho descortinado coisas, ou que coisas têm se descortinado na minha mente, que eu chego em casa comentando com a minha esposa, dizendo, poxa, 70 anos de Bíblia, de igreja, de religião, de crença, de fé, e só hoje eu fui descobrir coisas ali que estão profundamente escritas e ditas que nunca me foram reveladas. Ou nunca me foram reveladas com a profundidade que agora está sendo. Né? Porque é isso, pastor João, é uma questão de aprofundamento.
eu tenho dito que a revelação ela vem por camadas, né? Por camadas. E à medida que a gente vai amadurecendo, não envelhecendo, mas amadurecendo, a gente vai tirando camadas e camadas. É como aqueles que procuram diamantes e ouro, né? Vai tendo que tirar camadas e camadas para chegar ao lugar mais profundo, o lugar onde estão as coisas preciosas. E os nossos olhos estão assim. Não é uma experiência só sua, é uma experiência de todos nós, que nos dedicamos a compreender com uma clareza cada vez maior aquilo que o Evangelho deixa para nós como vida, né? Como eu disse, como maneira de pensar. Domingo passado o pastor João estava pregando uma mensagem falando sobre essa coisa da mudança da mentalidade. Ele não usou essa expressão, mas foi isso que ele disse, né? A mudança de mentalidade. Como a gente pode estar num lugar tão hostil e dar resultados tão extraordinários, né? Como a gente pode estar dentro de uma Síria complicada, na pele de um escravo, mas a cabeça de um príncipe. Então, essa coisa da nossa mentalidade, João, a mentalidade, ela nos leva para a vida. Nenhum de nós dará um passo além dos limites da sua mentalidade. E para mudar a mentalidade, é preciso ousar, mudar de pensamento, né? Fazer reflexões. Senão a gente não muda, fica sempre com aquela mesma velha estratégia de sempre, né? E não é mudança. Estar disposto realmente, o que Paulo disse, mortificar os vossos corpos, né? Ou seja, é preciso que o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa jactância, a nossa arrogância, a nossa prepotência, de fato, elas são nossas, existem e estão em nós. Todavia, é preciso que as submetamos ao valor da palavra de Deus para que aquilo que há de bom em nós flua e atinja outras pessoas, né? Não é isso? Sim, sim. Então nós vamos lá, Lloyd, podemos proceder à leitura? Sim. Nós vamos para o verso 6, não? Verso 6. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam. Vocês trataram o caso como se nada fosse. O fermento também parece nada, mas leveda rapidamente toda a massa de um pão. Portanto, livrem-se desse fermento. Nossa identidade é pura e simples. Não pode conter ingredientes estranhos. O Messias, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado na refeição da Páscoa. E nós somos o pão sem fermento, que faz parte da festa. Portanto, participemos dessa festa, não como pão inchado com o fermento do mal, mas como pão sem fermento, sincero e genuíno. Ok, muito bem. O que Paulo está chamando de fermento, isso fermenta mesmo, isso é capaz de contaminar a massa toda, pastor, é a arrogância e a insensibilidade. É daqui que está partindo a fala de Paulo, né? Essa arrogância e a insensibilidade, ela faz com que esse fermento, essa participação, às vezes aparentemente sutil, mas que há um nível de contaminação enorme, traz para as pessoas enorme mal-estar, porque a gente precisa se mover como pão sem fermento, como pão sem levedura. Paulo está usando a própria cultura judaica, né, do pão da pressa, para explicar que, cara, nós estamos com pressa. Nós somos pão sem levedura, é pão de pressa. Nós estamos com pressa para que as coisas andem. E se você bota muita levedura na massa, você tem uma complicação digestiva, né? Leva muito mais tempo e complica o processo digestivo. Então, é bom a gente pensar que a gente participa de um evangelho que é simples, que é genuíno, que é simples. A simplicidade é a marca de todos aqueles que abraçaram, de alguma forma, o evangelho, né? O fermento a que o Paulo se refere aqui, ou levedo, na verdade não tem finalidade nenhuma a ser mostrar volume. Isso. Mostrar volume. Aparência, né? Da aparência.
mostrar que há alguma coisa que não é na verdade. Isso é visto todos os dias no pão que a gente compra no mercado, Cheio na de padaria. bromato, né? Tem aquele formato imenso, quando você aperta, não tem nada. Paulo está comparando exatamente a uma igreja que não deve ser formada ou infiltrada com coisas supérfluas que não leve a nenhuma consistência, né? Então ele está falando, a gente deve lembrar, prefiro lembrar, está falando aqui de um fato de condição moralmente familiar, moralmente depreciável dentro da igreja, e que os líderes da igreja não tomaram nenhuma atitude, talvez por ser pessoa importante, talvez por ser pessoa de alto poder aquisitivo ou poder de mando na igreja, e então a igreja não tomou, os líderes da igreja não tomaram nenhuma atitude. Mas o pessoal de Cloé, visitando Paulo, informaram que não estava bem a situação da igreja. A igreja precisava tomar alguma atitude porque aquilo podia contaminar e depois se tornar tão comum que a própria prostituição que crassava a cidade de Corinto, mesmo no meio da sociedade, pudesse vir para dentro da igreja e a igreja perdesse a sua identidade. Então eu entendo que Paulo está chamando aqui dizendo, não permitam que esse veneno, que esse fermento levede a boa intenção de vocês, a segurança, a atitude sincera, correta e, sobretudo, aquilo que vocês receberam de Cristo. Uhum. Não deixem que essa massa, que esse conteúdo que vocês receberam de Cristo seja infiltrado por um levedo que não vai trazer resultado positivo nenhum. Uhum. Tem coisa que não traz mesmo, né, cara? Tem coisa que não traz resultado. Que não acrescenta, não. Só traz prejuízos, né? Às vezes machuca, às vezes incomoda, mas não traz prejuízo. Uhum, isso mesmo. Eu estava hoje cedo pensando, meu Deus, há coisas que não produzem efeito nenhum. É só para inglês ver. Resultado efetivo não produz. Isso tem me levado a toda vez que eu tenho, né? Que fazer uma observação, chamar a atenção de alguém o que é que eu quero mesmo com isso. Às vezes eu quero machucar. Então esse é o melhor motivo. Às vezes eu quero inibir. Esse é meu motivo, é isso que eu tenho. Às vezes eu quero que piore, porque piorando vai me dar alguma vantagem. O que é que eu quero quando eu vou chamar a atenção do Diogo, por exemplo? Que ele fique com vergonha? Que ele se sinta insultado? Que ele sofra isso que eu quero, exatamente, né? Então, as nossas medidas, elas precisam estar na base da justiça. O que é que eu espero? Por exemplo, a gente viu o sistema penal hoje, que não recupera ninguém, não é um sistema de recuperação. É apenas um sistema punitivo. Punitivo, exatamente. Obrigado, a palavra era essa. O que eu quero com isso? É punir, de alguma forma, punir, inibindo essa pessoa, ou o que eu quero é ela cada vez mais livre, cada vez mais posta em Cristo, né? O que eles estavam fazendo era deixar passar, pessoas que estavam tão distantes do Espírito de Cristo, distante do comportamento deles. Talvez das igrejas, essa é a igreja que Paulo, ao escaneá-la, nós encontramos as piores referências. Ainda encontra alguém dizendo assim, eu queria tanto fazer parte dessa igreja primitiva. Nossa, a igreja que dava trabalho, que né? Paulo amou de uma maneira, né, bispo? Sim. Amou muito. Sim, porque assim, independente das loucuras que havia nessa igreja, ainda em adaptação, né? Ainda em adaptação ao modelo de Cristo, comete um monte de erros, né? Vivem como no meio de uma sociedade comum, e a igreja não é essa sociedade comum. A igreja tem princípios e valores que são bem distintos do mundo em que vivemos. É porque é a figura de Cristo, né? Longe de mim querer criticar a igreja de Corinto, mas o que Paulo nos deixa ver aqui é que seus líderes eram fracos, frágeis. Lá na frente nós vamos encontrar a prática da ceia, que era uma verdadeira farra de comida e bebida,
Por quê? Porque parece que ela não foi... Paulo não estava ali. Paulo fundou a igreja em Corinto, esteve algum tempo lá, Apolo esteve por lá, mas depois deixaram sob os cuidados de alguém. E esse alguém parece que não foi tão enérgico, tão decidido, se conformava com o que acontecia, e a igreja foi crescendo, apesar de ser uma igreja avivada, de ser uma igreja que cria, na verdade, na dispensação do Espírito Santo sobre ela, mas as suas práticas muitas vezes eram reprováveis. E Paulo se obriga a, nas suas cartas, chamar a atenção e dizer, gente, não é assim. Eu tenho ouvido de vocês que vocês têm sido muito têm estado muito distante da prática que eu vos ensinei e do alvo que é Cristo. Então, ele começa aqui, nessa carta, que já não é a primeira, né? Não nos convém, a gente não está aqui para comentar isso, mas, salvo engano, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela foi extraviada, né? Já só não foi entregue no versículo 6, ele diz que em outra carta ele já havia escrito alguma coisa, né? Mas a gente não tem nada para comentar, mas parece que ele vem, o cuidado de Paulo o tempo todo é colocar essa igreja no eixo. Ele nunca entregou essa igreja, nunca ao desprezo. É uma igreja que ele teve um cuidado muito forte, tanto que escreveu para ela 3 cartas, né? Sim, foi a que mais chamou a atenção dele, porque é a mais complicada mesmo. Você vê o comportamento da igreja, é o mais complicado de todos. Você vê a beleza da carta aos Romanos, não tem o mesmo fator. Não é uma igreja também sem problemas, mas não tem esses fatores complicadores, que se complicava até a manifestação dos dons, comportamento cultico, sabe? Era uma igreja cujo padrão estava muito, muito deteriorado, né? Todavia, Paulo não está jogando lá fora, né? Não. Talvez o comportamento dessa igreja fosse em detrimento de uma miscigenação de povos e raças, né? A gente disse no princípio que um historiador fala que a igreja de Corinto começou com prostitutas e viajantes que estavam ali, Paulo pregando na praça. A palavra começou a conquistar o coração dessas prostitutas que iam para Corinto para aventuras. E de viajantes que iam a Corinto para a busca de aventuras, as aventuras amorosas, aventuras... Turismo sexual e outros mais. Então, esse povo que não tinha muita regra de vida foram os primeiros alcançados pelo Evangelho através de Paulo. Então, talvez essa miscigenação de raças de diversos lugares, de diversos costumes, criasse uma dificuldade, não houvesse unanimidade por conta do comportamento original de cada um deles. E agora Paulo se propõe a escrever 3 cartas a essa igreja para discipliná-la, não para feri-la, mas para ajudá-la a ter um comportamento digno de cristãos. Ok. Vamos lá para... Vamos. Para Nesse frente. versículo 9... Paulo, ele lembra o que ele escreveu nessa carta anterior, que ele diz que foi a primeira carta, né? Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade. O mesmo vale para os criminosos, os corruptos de nenhum tipo e para os religiosos impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam de sair do mundo. Mas estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo isso fosse normal. Não podem simplesmente conviver com isso como se fosse um comportamento aceitável. Não sou o responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristã? Deus tratará dos que são de fora, mas não podemos nos omitir quando nossos irmãos e irmãs saem dos trilhos. Se necessário, temos de limpar a casa. Sim, boa. Eu fico imaginando que muitas vezes nós nos especializamos em querer estabelecer a crítica
dos de fora e nos esquecemos do que está dentro. Há batalhas, João, que não são boas batalhas. Há combates que não são bons combates. E a gente fica insistindo com um certo arrogo de que nós somos combatentes de bom combate, e nós não estamos combatendo combates, primeiro, que não são bons, e segundo, que não são nossos. Eu vejo a grande devastação da natureza e não vejo a profusão de pregadores defendendo a natureza. Eu vejo a exploração infantil e não vejo pastores brigando pela exploração infantil. Eu vejo o tráfico de crianças e não vejo a igreja se levantando para se posicionar com relação a isso. Mas agora, com alguma forma diferente da forma das comunidades cristãs, que se levanta a igreja implicando, é uma igreja implicante. Alguém pode dizer que é pregadora da verdade, mas eu diria que nesse momento, pelo menos no que eu estou tocando agora, é uma igreja implicante, inconveniente, porque ela não foi chamada para isso. Ela foi chamada para cuidar, principalmente os que estão de dentro. Eu li uma mensagem essa semana de que o primeiro homicídio ocorrido no mundo não foi por causa de mulher, não foi por causa de dinheiro, foi por causa de culto. Foi, exatamente. Por causa de um culto. Ou seja, hoje as igrejas têm implicado muito mais com o comportamento uma da outra do que, na verdade, com as implicações sociais que estão aí e são da nossa conta. Na verdade, são da nossa conta. Eu vivi muito no interior e a coisa que eu não suportava é ver uma mãe surrando um filho para corrigi-lo. Eu saltava do carro, do cavalo, de onde eu estivesse, eu corria para socorrer, não era por pena da criança, simplesmente é porque era incorreto aquilo que estava sendo feito. E eu entendi que pratiquei, ou seja, usei da minha possibilidade, da minha robustez, para evitar que maltratos acontecessem. Eu estou falando de uma coisa simples, e o bispo fala de coisas muito mais profundas, tráficos. Uhum. Nesse nosso próprio Brasil, tanto tráfico de menores. Eu, na minha gestão, eu lembro que eu tive a oportunidade de desmontar um cabaré, porque eu entrei lá dentro sem mandato judicial nenhum e resgatei uma série de meninas, de menores, que estavam ali, foram traficadas, elas não eram da cidade. Eu tomei conhecimento e fui lá, arranquei elas de lá, mandei para a delegacia regional e a dona do prostíbulo foi seriamente punida, passou por tanto tempo com a sua liberdade cesseada, mas eu me senti não como uma autoridade ali, mas como um defensor daquela situação. Eu acho que é papel. Talvez eu tenha agido muito mais como cristão do que como autoridade. E esse é o meu sentimento e deve ser o nosso sentimento. No próximo bloco eu vou falar de uma história linda que eu vi, o que aconteceu no nosso Brasil, que estamos celebrando os 100 anos dela. Mas a gente vai deixar porque é uma história mais longa, mas muito linda também, de alguém que se incomodou com a situação em que vivia na sua época. Uhum. E era um pastor. Sim. Olha, quantas coisas a gente pode fazer para o bem da humanidade, fazendo só aquilo que a gente foi chamado para fazer. Eu diria que a gente precisa parar de inventar moda, né? Parar de inventar história e fazer só o nosso feijãozinho com arroz bem feito, né? Trabalhar com doçura, cuidar com amor, instruir na verdade, sem essa arrogância, que todo esse argumento ainda parte lá do iniciozinho, né? Esse fermento que é a arrogância. A arrogância destrói a vida das pessoas. Acho que a gente pode ir muito mais além disso. Lembra daquela menina que foi levada como escrava só para lavar prato na casa da patroa? Mas ela foi além. O coração dela estava muito além da sua escravidão. Uhum. Ela vai e, com a sua atitude, pacifica a nação israelita com a nação síria. Podemos ir além ainda daquilo que nos parece ser competência, né? A minha competência jurídica, a minha competência dentro da igreja e com os cristãos da igreja. Não. Eu disse ao bispo Renato Chaves, quando nos convidou para assumirmos o pastorado na igreja, eu e minha esposa, disse: bispo,
eu aceito. Todavia, eu quero ser pastor de família e não das famílias simplesmente da igreja, mas pastor universal de famílias no universo onde eu puder estar. E assim nós temos ido, graças a Deus, e temos feito aquilo que nos é possível fazer, cumprindo aquilo que está em Eclesiastes. Tudo que tiver as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então vamos lá, conforme a força da gente avançando. A nossa força já está se esvaindo, a gente vai tomar um cafezinho e volta já já. Muito bem, gente, voltando aqui para o capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. A gente está diante de uma igreja que está dando bastante material para a gente pensar, né, gente? Se não fosse essa transparência que Paulo usa ao tratar com essa igreja, nós teríamos uma redução de material muito grande para lidar com os conflitos. Na verdade, Paulo está colocando um repertório bem substancioso para que a gente saiba como lidar com as coisas, né? Se essa igreja não fosse tão complicadinha assim como é, nós talvez não soubéssemos lidar com uma questão, com outra, né? Então Paulo está colocando assim um padrão e um dos motivos das cartas apostólicas é por ordem, nessa nova ordem, né? Nesse novo movimento daqueles que saíram do mundo e encontram o caminho de Cristo. E ele vai agora no capítulo 6 descer a um outro nível. Tem mais coisa aí para eu falar, né? E sempre haverá mais coisas para serem ditas. É isso aí, ele começa... Ressalvado as culturas e os costumes daquela época, essa carta não teria nenhum valor se chegasse para nós comentarmos apenas do contexto histórico do que acontecia na igreja de Corinto. Ela só chegou a nós porque tem muito a ver com cada um de nós, com cada dia, com o nosso viver cotidiano, com a igreja que cuidamos e com as dos amigos que estão junto da gente, que não é aparentemente da nossa conta, mas nós podemos ajudá-los. Então nós não estamos aqui discorrendo contexto histórico que aconteceu lá em Corinto. A gente está lendo, discorrendo para trazer o melhor proveito para aplicarmos na nossa convivência, no nosso viver pastoral, na nossa responsabilidade que temos com a igreja que está sob os nossos cuidados. Sim. Parece que é um retrato da igreja de hoje, sob vários aspectos, né? A gente vai ver na primeira e na segunda carta, os mesmos vendilhões do templo que estavam lá estão aqui. Os mesmos aproveitadores, as zurrapas e as mixórdias de lá, também estão aqui na nossa época, né? Os aproveitadores, eles também estão presentes aqui, né? Vamos lá, então. Eu gostaria, me permita, de pedir permissão, que a gente, quando fechou o bloco anterior, eu falei que tinha uma história para contar que tinha a ver com o que a gente estava comentando. Qual é a nossa responsabilidade como pastores, como líderes de comunidades, como líderes de igreja, que parece-nos... Eu aprendi quando menino que a única responsabilidade era levar os crentes para o céu, tangindo com os dois pauzinhos, como o cidadão tentou levar os caranguejos para dentro de casa, né? Hoje eu venho entender que é muito mais do que isso. A gente tem responsabilidade social. E eu li uma matéria essa semana, eu chorei muito durante a leitura da matéria, porque isso me comove e me envolve. Em 1924, o pastor Albert, dos Estados Unidos, vivendo na comunidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, ele percebe a miséria que vivia aquela comunidade. E muito preocupado com a situação, e especialmente dos imigrantes que viviam naquela região. A pobreza incomodava muito a vida daquele pastor. Ele viaja aos Estados Unidos e em 1924 ele traz dentro de um frasco de vidro apenas 64 grãos de soja. O Brasil sequer conhecia, ouvia falar de que havia esse indivíduo, essa potencialidade chamada soja. Então ele traz 60, ganha de presente da sua irmã, que era agricultora de soja nos Estados Unidos, e ele ganha nesse frasco e traz 64 grãos de soja, que nessa época não havia uma loucura da vigilância sanitária. Ou seja, talvez Deus fez também como fez com o irmão André, né?
permitiu que entrasse no Brasil. E com esses 64 gramas de soja ele semeia no quintal, e quando elas produziram ele colhe, divide com a sua vizinhança e diz a eles que ainda não era para consumir, era para que eles dividissem com os seus vizinhos. E assim aconteceu. Ele morreu em 1950 e não tomou conhecimento do resultado da sua atitude. Mas a sua preocupação e o seu cuidado, o seu zelo com a necessidade do outro, mudou drasticamente a história de toda uma nação. Por conta dessa atitude do pastor Albert, hoje o Brasil produz quase 150 milhões de toneladas de sojas anual, tornou-se o maior produtor de soja do mundo. E agora estão celebrando 100 anos da chegada da soja no Brasil. E o neto desse pastor veio aqui para celebrar e conta essa história com muita grandeza, com muita beleza. E muitos daqueles descendentes daqueles que foram beneficiados com os primeiros grãos também estão nesse contexto dando essa beleza a essa história. Eu fiquei emocionado em saber que o meu cuidado pastoral não é apenas com a alma, o cuidado com as pessoas para que não desçam para o inferno, mas é que vivam aqui na terra com dignidade de seres humanos, de filhos de Deus, de príncipes que herdarão a terra prometida. Eu achei lindo isso aí, me tocou muito. Quantos fizeram que estão no anonimato? Irmão, não é isso que a igreja já está implicando com formas culticas e coisas humanas e se esquece de mudar radicalmente os rumos da sua comunidade. Eu não estou dizendo que às vezes a gente está tão entretido com coisas pequenas, combatendo combates que não são bons, enquanto que combates... Aquela dona Zilda Arnes, né? Uhum. Cara, a obra que essa mulher fez no combate à fome foi extraordinária. Essa mulher expressou um impacto do tamanho de uma bomba atômica, fazendo coisas simples, mas mudando. Eu estava vendo eu gosto de culinária, né? Pelo menos de ver eu gosto. E uma mulher que cultiva jaca, ela estava mostrando a quantidade de pratos que se pode fazer com a jaca, desde a carne da jaca ao caroço da jaca. Quanta coisa pode ser produzida para matar a fome. Como que a gente pode ter um país com fome se a gente tem tanto recurso? O que às vezes não há é essa mão intermediária que negocia a condição da miséria, porque assim, miséria não é um status econômico, é um status mental. Eu posso estar diante de uma enorme riqueza bem diante dos meus olhos, e eu posso não estar enxergando a riqueza que está bem diante dos meus olhos. É como morrer de sede em frente ao mar. Está tudo ali, está tudo diante de mim, e eu não consigo ver os recursos. A igreja devia se interessar por discursos que de verdade gerassem impacto, né? Estou te dizendo que a igreja deve se tornar uma ONG defensora do mico-leão dourado, não é isso que eu estou te dizendo. Mas eu estou te dizendo que há questões que a igreja precisa se interessar e ter menos apetite, né, por outras coisas que são tão pequenas. Se o irmão canta afinado, se o irmão canta desafinado, se o irmão prega gritando, se não prega gritando, se o irmão errou a referência, não errou a referência, a gente fica implicando com coisinhas tão pequenas, agarrados no meio de um culto. É por isso que nós, enquanto igreja, não podemos viver para dentro, temos que viver para fora, não é? Machucando gente. Eu conheci um cara na Argentina que a primeira vez que minha mente, né, foi impactada, ele dizia assim: olha, se é para sair evangelizando do jeito que nós estamos, é melhor ficar dentro das quatro paredes fazendo mal só nós mesmos, do que trazendo gente de fora e machucando essa gente de fora. Agora a gente tem que mudar de mentalidade.
e fazer um evangelismo que de fato vai produzir vida nas pessoas, produzir vida planetária. Se isso não é assim, eu vou ficar com o meu discursinho do meu gosto pessoal, como aquelas verdadezinhas de particulares que arrancam a orelha de um, né? Que magoa o outro, como fez para descer Pedro. fogo do céu que não comunga com a gente. Tem que ter cuidado, cara, e deixar as pessoas serem livres, né? Para Paulo, sempre há alguma coisa a fazer, como ele diz, sempre tem outra coisa, Sempre tem. né, mudando Sempre a tem. mentalidade, renovando, como ele diz, é preciso renovar a mente, né? Mudar a mente. E aqui ele fala outra coisa. Ele começa o capítulo 6, mas o que... Só mais um minuto. Sim, No pastor capítulo que João. vamos entrar exatamente, ele está falando de comportamento social, né? Mas eu queria complementar o que eu falei sobre o introdutor da soja no Brasil. Lembrar que eu já falei isso aqui em alguns programas, mas estamos indo. É que eu conheci um pastor, um jovem pastor, que fez um curso de técnica agrícola no Colégio Agrícola do Maranhão. E eu creio que por designação de Deus, ele foi chamado ao pastorado e a primeira cidade a que ele foi designado a pastorear, você chegava lá meio-dia e via a miséria passando com seus filhotes atravessando a pista. Tão pobre que era a cidade. Esse homem foi para lá. Ele chega lá, um jovem pastor. Pega uma canoa e desce ao Rio Pindaré e começa a navegar no rio e orar e dizer a Deus o que eu vim fazer nesta cidade miserável. Qual é o meu papel aqui nessa cidade? Pregar para essas pessoas que vivem em estado de miséria, será que eles vão mudar de vida? Qual é o meu papel? Chorou muito enquanto caminhava, até meia-noite ele descia e subia o rio. E olhava para as margens do rio, via as várzeas, ou seja, o rio baixa e fica aquelas enseadas ali. Aquilo chamou a atenção dele, no outro dia ele reúne a comunidade, a associação de moradores e pergunta o que eles faziam com aquilo. Diz, nada. Eu tenho o curso de técnica agrícola e sei que isso pode mudar essa cidade. Se vocês estiverem comigo, eu vou à capital, na Embrapa, buscar recursos para nós mudar o curso dessa cidade. Para não ir mais longe, hoje se você senta bem na entrada da cidade, você vê sair caminhões de hortaliça, 2, 3 caminhões diariamente de hortaliça daquela cidade para abastecer as cidades vizinhas. E a cultura daquela cidade. Eu estive lá alguns anos atrás e vi que a cultura econômica daquela cidade mudou. Porque um pastor foi preocupado não simplesmente em evangelizar, em construir uma grande igreja ali, mas em construir meio de vida para aquela sociedade. Eu entendo que esse deve ser o nosso papel. Eu estou saindo hoje à tarde, a 220 quilômetros daqui, porque alguém descobriu a casa de uma família que faz pena estar lá dentro, 4 meninas e um casal, inclusive o pai dependente químico. Alguém descobriu, chorou comigo e eu me prontifiquei a nós levantarmos aquela casa. Estou indo hoje à tarde, sexta-feira, estaremos levantando um mutirão porque alguma coisa já está feita. É obra do ser humano, deve ser, mas também um sentimento pastoral de que deve cuidar daqueles que estão em desabrigo. Nós não estamos fazendo nenhuma propaganda, nós nem convidamos o governo municipal para participar, não foi por pretexto, é porque sabemos que é responsabilidade nossa e dos que estão em volta. Lembrando do pastor Albert, que transformou o Brasil no maior produtor de soja por uma atitude de preocupação com a necessidade dos outros. Não é isso pastorear também, João? Mas não é isso pastorear também? Entendo que isso é pastorear. Eu lembro, terminando a história, que havia um rapaz lá na Baixada, dependente químico, que roubava até os ovos das galinhas da sua mãe para trocar com droga. Deus nos levou uma oportunidade a construirmos uma casa para abrigar aquela família. 4 filhos, uma esposa muito dedicada e ele dependente químico. Quantas vezes nós tentamos melhorar a vida dele e ele voltava às drogas?
Aparece o pastor Edson na região e o convida para trabalhar com ele na construção de uma igreja em Pinheiro e faz dele um profissional, um pedreiro. Mesmo assim ele volta para as drogas. Mas nunca ninguém desistiu dele. Passei na casa dele um dia desse, encontrei uma caminhonete linda na porta e ele cheio de alegria assando carne para comer com a família, me convidou, fui almoçar com ele. Olha, fizemos um churrasco lá na porta da casa dele, uma caminhonete nova, a casa arrumada, cheia de alegria, entendeu? E servindo a Deus. A gente não pode desistir na primeira empreitada, porque aqueles a quem Deus quer, a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de salvar-se, né? Salvar-se de qualquer situação. Então, estão por ali. E nós precisamos só ter os olhos abertos a entender que a nossa responsabilidade não é apenas ensinar o caminho do céu para aqueles que enquanto caminham na terra. Até uma brincadeira que se o padre chega o clérigo chega no morro e os meninos estão brincando de peteca, e ele diz: meninos, aonde é a igreja daqui do morro? Ah, tem a viela assim, aí foi. Ele disse: eu não vou conseguir, eu não sei, eu não vou conseguir. Pega uma moeda e diz: menino, toma, essa moeda me leva até lá. E o menino sobe o morro com ele, conversando, menino muito intrépido. Chega a certa altura e diz: mas o senhor vai mesmo fazer o que na igreja? Ah, filho, eu vou ensinar o caminho do céu aos pecadores. Senhor padre, volte. O senhor não sabe o caminho da igreja, como é que você vai saber ensinar o caminho do céu? Se nós não ensinamos o caminho da boa vida aqui na terra, como é que nós podemos fazer com que essas criaturas enxerguem o caminho do céu, se aqui na terra está tudo difícil para eles? Sim. Essa figura devia ser de um pastor também, né, João? É um clérigo, eu disse um clérigo. Né? Eu não coloquei isso a carapuça em ninguém, eu disse um clérigo. Né? Ok, vamos lá para o capítulo 6 agora, Aloide. Outra coisa, como vocês ousam levar um irmão ao tribunal? Se acham que foram prejudicados, faz sentido levar o caso a um tribunal que nada sabe dos caminhos de Deus, em vez de levá-lo à família da fé. Um dia, o mundo inteiro comparecerá perante um júri formado pelos seguidores de Jesus. Portanto, se vocês vão julgar o mundo, não seria melhor tratar desde já dessas questões menores? Nós vamos julgar até os anjos. Por que então não julgar assuntos corriqueiros? Quando há desentendimentos, por que buscar a solução em gente que vocês mesmos não confiam? Digo isso com toda franqueza, para que percebam a bobagem que estão fazendo. Será possível que não há ninguém sensato entre vocês que possam tomar decisões justas quando surgem disputas e desentendimentos? Não acredito. E vocês estão levando o irmão ao tribunal perante gente que nem sequer crê em Deus. Como podem fazer justiça se não creem no Deus da justiça? Batalhas judiciais são manchas na comunidade. Não seria melhor arcar com o prejuízo e esquecer tudo? Agindo assim, vocês estão incentivando mais erro e injustiça e causando mais sofrimento à família cristã. Não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que estou falando, pois não faz muito tempo vocês estavam nessa lista, mas foram purificados e tiveram uma nova chance, oferecida por Jesus, nosso Senhor e Messias, e pelo Deus presente em nós, o Espírito Santo.
Só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo o que tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. Vocês conhecem o velho ditado: primeiro você come para viver, depois vive para comer? Pois bem, pode ser verdade que o corpo seja apenas temporário, mas não é desculpa para entupi-lo de comida ou entregar-se ao sexo. Uma vez que o Senhor nos honra com o corpo, honremos também a Ele com o nosso corpo. Vamos dar uma paradinha aqui, não vai ficar muito longo, a gente está bem distante de algumas colocações. Gente, não estou entendendo que Paulo está dizendo para a gente nunca ter autoridades judiciais para julgar questões. Me sugere que Paulo está conduzindo as coisas a instâncias possíveis de serem resolvidas, possíveis de serem administradas, às vezes abrindo mão, às vezes chegando a um acordo, mas Paulo não está anulando completamente o fato da interferência da justiça humana tomar conta de um caso determinado, porque às vezes só compete a eles, né? Por exemplo, violência doméstica, às vezes a gente consegue resolver isso dentro da própria instância da família, mas quando isso não é possível se viver dentro da instância da família, se resolver, se a gente se gasta para tentar resolver e não consegue, expor essa pessoa que está sofrendo agressão física dentro de casa, talvez a instância de paralisação desse sujeito violento, ou dessa sujeito violenta, né, seria mesmo o caso das leis do país tomarem conta dessa situação. Mas a instância precisa ser conduzida à igreja para que a igreja busque resolver essas questões de dívidas, de propriedades, porque é possível se fazer acordo. Acordos são mais simples de serem resolvidos do que uma questão judicial que às vezes se arrasta por anos. Acho que na experiência de todo pastor que eu conheço, que é pastor de verdade, eu penso que inúmeros prejuízos financeiros ele levou na tentativa de não conduzir conflitos adiante. Quantas contas se pagaram ou foram pagas para que se evitasse um mal maior? Então, essa administração não é para que a igreja fuja, se esconda, ou que aqueles que deveriam resolver problemas dentro da igreja não resolvam. A gente vê um problema, a gente precisa dar um passo para resolver, para que haja paz no meio dessa comunidade. A instância da justiça não é a última, não é a primeira instância a ser evocada para tentar resolver um dilema, uma pendenga, uma briga, um conflito, porque conflitos devem ser administrados por nós. Devemos ter gente madura na igreja para administrar conflito, né? Senão vai a uma instância onde a igreja se vê completamente fragilizada diante daqueles que nada tem a ver com Cristo, né? Eu li do Luciano Subirá que ele fez um motor, alguém fez um motor de um carro para ele, quebrou e ele estava a mais de 500 km de distância, estava na garantia e a pessoa não o assistiu. E ele ficou tão chateado e decidiu levar o cidadão à justiça. E recebeu muito apoio de muitos amigos. E o Espírito Santo diz a ele: e você vai fazer isso? Honrar-me não é apenas tirar do bolso, honrar-me com os bens não é tirar do bolso e colocar na salva da igreja. É também abrir mão de algum direito para que o meu nome não seja ridicularizado através de vocês. E ele sofri o prejuízo e me senti leve. Mas eu entendo que Paulo está falando aqui exatamente para cristãos. Há cristãos com demanda tão simples que só está faltando hábito entre os dois. A compra de alguma coisa, o que leva à justiça, na verdade, é a prepotência de cada um. Mas quando há um árbitro
E esse hábito deve estar dentro da igreja, se a questão é entre membros dessa igreja, dessa comunidade. E não só da comunidade igrejística, mas também da comunidade em sua volta. Você pode ser um hábito entre dois vizinhos que estão brigando por conta de uma cerca, que estão brigando por conta de um muro, por conta de uma água que está passando de um quintal para outro. Você pode ser hábito disso, porque o que Paulo diz, e é verdade, nós temos o Espírito de Deus. E ninguém está... E a justiça vai agradecer. Quando você se torna árbitro dessas questões e resolve, a justiça vai agradecer, não vai te punir por isso. É menos um caso para abarrotar os tribunais. Uhum. Paulo tem uma expressão que ele diz: eu não acredito que não haja entre vocês alguém capaz de fazer, né, de solucionar essas coisas. Sim, você volta com a palavra, Lloyd, assim que a gente voltar do café, você volta para argumentar. Um instantinho, a gente volta já já. Muito bem, gente, de volta aqui com o capítulo 6. Olha, nesse capítulo 6 tem um monte de coisa importante para a gente tocar. Mas eu, particularmente, quero tocar num assunto. Pode ser que meus amigos aqui queiram tocar em outros assuntos, mas eu quero tocar em um. Vou pegar aqui sobre as práticas heterossexuais, que estão dentro desse conjunto da crítica de Paulo. Porque, assim, esse é um assunto que não sei se evita ou não se fala porque não se fala, mas eu tenho ouvido tantas pessoas se queixando de maus tratos nas suas relações domésticas que eu gostaria de me atrever a tocar nesse assunto, que são os abusos da heterossexualidade. Estou ouvindo todo dia e toda hora, muitos anos, falar sobre homossexualidade, mas eu quero falar dos desvios da heterossexualidade, ainda que eu não vou me aprofundar muito, mas só lembrar que toda relação não consentida, ainda que seja com o marido e a mulher, chama-se estupro, violência sexual. E é muito comum, João, isso há anos, como eu tenho dito, né? Não como isso é uma referência, mas há 40 anos eu pastoreei a igreja e há 40 anos eu enfrento situações como essa, de que maridos, arrogando-se dono do corpo da sua mulher, ele não estabelece os limites dela, o não consentimento dela. Ele usa a Bíblia para impor a ela uma prática que ela não consente, que não está dentro da liberdade dela, do momento dela, da situação em que ela está vivendo. E se não há consentimento, e eu não estou aqui lidando com essa coisa do pudico, né? Eu estou lidando com questões de consentimento e não consentimento. Estupros podem acontecer na cama de um casal casado, um casal hétero, casal casado, pode haver estupro nessa relação, quando um dos dois não tem o consentimento e o outro a força, impõe a condição de fragilidade física do outro para as suas perversas relações, ou as relações não consentidas, ainda que não sejam perversas, mas relações não consentidas. Então, é preciso a gente parar para pensar que isso também é condição da igreja expor e tentar resolver. Porque é de um achatamento, de um reducionismo gigante, obrigar uma pessoa a fazer aquilo que não está nela fazer, aquilo que não cabe nela. Quando ela é obrigada pela força marital e com o apoio de algum texto bíblico, esse texto bíblico que se apoia precisa ser melhor entendido. Pode ser que a gente esteja usando o texto bíblico como quem dirige um carro, pega o volante e vira para onde quer. Então, é preciso a gente parar para pensar que essas violências acabam com a vida de uma mulher. Então, estou me colocando no lugar de uma mulher agora, que normalmente é quem sofre esses abusos. São inúmeros os casos. E há anos
Pelo menos há 40 anos eu ouço a mesma queixa e continuo ouvindo essa queixa hoje. Como isso acaba com a autoestima, como isso acaba com o amor próprio, como isso acaba com os valores do indivíduo, quando eu sou obrigado, num coito, a realizar o capricho do outro contra a minha vontade. Se é com a minha vontade, com o meu consentimento, fica na esfera das liberdades que cada um deve ou não deve ter. Mas quando essa coisa não tá bom para mim, mas não tá bom para você, e se os dois precisam andar aqui, tem que parar e estabelecer acordos. Isso. Se a gente não olhar, isso é questão familiar, isso é uma questão do núcleo mais íntimo da sociedade. Sim. Isso acontece onde ninguém está vendo, onde não tem ninguém assistindo. E quando isso é trazido para fora para que alguém tome providência, eu estou te dizendo que não é necessário levar isso à justiça, porque hoje você sabe que se há uma denúncia dessa natureza, o caboclo vai preso e não tem muito refresco. Sim. Não tem como ter muita alegação. Então, acho que a igreja é esse lugar da queixa. O lugar é o lugar desses julgamentos, é o lugar dessas avaliações, para que se desenvolva boas conversas e essas libertinagens da atividade sexual, que não é liberdade, liberdade é com consentimento, libertinagem não tem consentimento. Eu não consinto, mas o outro tem músculos mais fortes que os meus. Ainda tem um apoio de um texto bíblico que me reduz, que me neutraliza. Quantas mulheres estão sofrendo hoje? A gente está falando, deve ter um monte de mulher ouvindo. Sim, sim. Que deve estar agoniada lá do outro lado, não é não? Ai, se meu marido estivesse aqui ouvindo. Que ele precisa ouvir de alguém. Alguém precisa dizer para ele que isso não está legal, que isso não é liberdade, que isso é uma libertinagem. Quando ela quer e ele não quer. Digamos, a mulher está lá no seu fluxo menstrual e ela não quer atividade sexual. E o cara ainda assim força porque ele quer botar para fora aquilo que está incomodando ele. Isso é violência sexual. Ela diz não e ele insiste, segura a força. Gente, isso está na cama de um monte de gente que a gente conhece e que publicamente você olha, parece um santinho. Isso né? é verdade. Parece um santinho, parece uma pessoa gentil, generosa, mas é um tarado, entende? Meu Deus. Sem querer passar o pano na cabeça de ninguém e também sem querer acusar, eu vou tratar de dois assuntos, do mesmo assunto, de dois lados. Muitas vezes, por uma questão cultural, de região ou de família, sem informação nenhuma, e por tanto tempo isso aconteceu. Eu, por exemplo, casei aos 30 anos de idade e nunca ninguém me disse como me comportar dentro da casa, com as sensibilidades de uma mulher, e eu achar que da mulher é igual ao homem. Gente, eu apanhei muito, eu não fui grosseiro nem estúpido, sempre submeti a minha vida ao domínio divino do Espírito Santo, mas eu penei muito por não conhecer a sensibilidade de uma mulher. Não era só seus direitos, quanto a sensibilidade, como é que ela agia diferente. Depois de tanto tempo que eu fui descobrir que o homem foi feito de barro, e o barro está suscetível a passar pelo fogo, passar pela água e voltar a ser barro. A mulher foi feita de um material mais delicado chamado costela, carne, que se botar muito no sol resseca, se não botar sal estraga, se guardar fora. Então é um material muito mais delicado, muito mais decente, e isso é a natureza da mulher. Então, por falta de orientação familiar, por falta de orientação pedagógica, por falta de orientação dentro de casa ou dentro da igreja, muita coisa tem acontecido, muitos casamentos até têm sido desfeitos, não simplesmente por uma ignorância, por uma estupidez do homem, mas por falta de conhecimento. Às vezes tem a sensibilidade, mas o seu arroubo sexual, aliado ao seu desconhecimento, prejudica tanto tempo a sua esposa e ela vive ali sujeita a essa história. Bem assim como eu creio que é a hora de despertarmos e cuidarmos dos casais das nossas igrejas, recém-casados, aqueles que querem casar, e instruí-los, porque eu penei por não ter sido instruído.
Eu não encontrei quem, de fato, tratasse comigo esse assunto e me ensinasse as coisas mais profundas e íntimas de um relacionamento conjugal. Saiu antigamente, aí eu era bem novo, um livro chamado Ato Conjugal, e que depois, não sei se caiu em desuso, se foi censurado. Ele dava algumas dicas, mas também nunca foi ensinado que devesse ler-se. E eu quero me reportar nesse momento como ministro do Evangelho e me prontificar para tratar, porque às vezes os nossos casais não têm confiança nos seus líderes espirituais para se abrirem com eles e contar a sua dificuldade. Eu tomei conhecimento de casos que, até de traições, que alguém foi se queixar para o seu líder e no outro dia todo mundo estava sabendo. Então, é preciso que, na verdade, exerçamos o nosso papel de líderes, nosso papel de pastores e daquilo que Paulo disse, árbitro entre essas questões. Eu quero me pôr, eu quero dizer que sempre estive e quero continuar estando à disposição de famílias e não importa de onde elas são. Eu e a minha esposa temos nos preparado e temos estado à disposição exatamente para isso e recebemos muitos casais na nossa casa para tratar de assuntos relacionados a esse mister que foi falado aqui. É hora, pastores, da gente entender que muitas infelicidades dentro do lar estão acontecendo por omissão nossa, por não querermos descobrir o que está acontecendo. Não é bisbilhotar a vida do outro, mas entender que uma insatisfação, que uma relação, uma entrada na igreja, na tua igreja, se você está ali observando, o marido sai e vem na frente e a mulher depois vem arrastando as crianças, aquilo é porque não está bem dentro de casa, gente. Quando está tudo bem dentro de casa, a relação está intrínseca dentro de casa, há um compromisso ou há um sentimento de entrar juntos. Não para parecer bonito, mas porque há um sentimento dessa natureza. É triste, mas é verdade. Muitos, até clérigos, se preparam, vestem o seu paletó, senta lá na tribuna da igreja, a mulher fica aprontando a criança, quando um está pronto, o outro já se desaprontou, e ela fica nesse balacobaco tentando arrumar as crianças. Por quê? Porque falta compreensão de que há uma cumplicidade. E depois dela lutar com essas crianças, o tempo todo, e ele faz uma mensagem na igreja, desculpem entrar nisso, ele volta para casa, aí ela vai cuidar das crianças, dar jantar e etc. Depois que ela termina todas essas tarefas, ela tem disposição, alegria e gozo em deitar com ele? Será? Será que tem? Se ela for uma ninfomaníaca, sim. Sim, mas é o que eu estou dizendo. Ele passa todas as tarefas sem dar, no mínimo, atenção. Isso acontece no meio clérigo também. E muito mais no meio clérigo. E depois que ela termina as tarefas, organiza tudo para o dia seguinte, lá para 10 horas da noite ele já está deitado, já está com seu pijama e quer deitar com ela. Será que ela tem disposição física? Apetite, né, João? Apetite para deitar com ele? Me desculpe, a gente está sendo um tanto quanto aberto na história, mas acho que vale a pena. Será que ela tem apetite para isso? E aí ele vai forçar a barra e cai no que o bispo acaba de dizer. E o que aconteceu? A tua falta de respeito, de cuidado com isso. Porque é muito diferente. Isso não acontece só no meio clérigo, quanto acontece nas famílias da terra. Em todas as famílias da terra. Lamentavelmente é verdade. Eu acho que a gente valeu a pena a gente entrar num assunto muito íntimo, mas real. E a gente está aqui para ajudar, para instruir. Bom, está aqui, né? Quando... Está aqui nessa relação de coisas que deveriam ser tratadas, né? Isso. Paulo trata, porque não tratamos. E Paulo, no bloco anterior eu falei dessa expressão que Paulo cita aqui, eu não acredito que no meio de vocês não exista alguém capaz, competente, com conhecimento para solucionar coisas, né? Ele disse, eu não acredito. Nos dias de hoje, existem pessoas dentro da igreja, competentes, com conhecimento. Para isso existem tantos seminários, existem universidades, existe a Universidade da Família, que trata dessas coisas, mas é como o pastor falou, muitas vezes falta a confiança, né? Eu ter segurança para aonde eu estou levando o meu problema.
Para quem eu estou levando, né? As pessoas não têm mais confiança, porque vê o exemplo do outro. Olha, fulana contou o problema dela para ser solucionado. Levou para orar na igreja, na reunião de oração. E, de repente, já está ali no grupo que fulana está passando por isso, que o filho dela está assim, que a casa dela está abalada. Então, diante desses vexames, que a pessoa acha, poxa, estou diante de um vexame, de um constrangimento, acaba segurando seus problemas e não colocando mais nem mesmo em oração. Mas que exista hoje pessoas competentes, hoje pessoas que dentro da igreja existe, como se diz, existe ministérios, né, ministério de casais, ministério da família, né, onde pode tomar um conselho sobre a vida dos seus filhos, mas acontece que muitas vezes essas pessoas estão tão duras ao aconselhar, expulsar da igreja, afastar de uma maneira que leva essa pessoa a jogá-la no mundo, em vez de cuidar, em vez de tratar. Hoje nós temos outro entendimento sobre isso que Paulo fala. Hoje eu tenho tenho um outro entendimento, que hoje nós podemos não jogar ninguém fora. Nós não jogamos ninguém fora. Para isso que nós estudamos, para isso que fazemos curso, para isso que nós estamos cada dia mais íntima de Deus, para receber de Deus uma luz, algo que fique mais claro para nós também. Como tratar esse menino, como tratar essa moça, esses problemas desse pai, dessa mãe, desse casal que está pensando em separação, ou desse menino que está em conflito com a sua identidade, né? Como fazer isso? Muitas vezes a pessoa sai da igreja porque diz, aqui não é o meu lugar, eu estou sendo excluído, rejeitado, toma a decisão de ir embora. Né? Por quê? Porque acha que não tem ninguém competente para dar uma luz ou para aconselhá-lo. Mas se nós dermos a mão, receber essa pessoa e dizer, olha, aqui eu estou à tua disposição, né? Deixar ele, como Paulo diz, deixa ele se defender, se ele puder. Deixa ele se defender, deixa ele contar a sua história. Será que ele não quer contar a sua história? Como ele se sente? Como essa mulher que está sofrendo na cama com esse marido abusivo que nós hoje nós temos esse entendimento, bispo, pastor João. Antes a mulher não tinha esse entendimento, que ela estava sofrendo um abuso pelo próprio marido, abuso pelos seus filhos, como a tratam, como mãe, abusos. Hoje, né, por essa questão que hoje se torna tão grande, a mulher hoje ela está mais atenada, né? Como se diz? Antenada. Sim, sabe qual com é mais a minha dor? clareza. Que esse grito não foi dado pela igreja. Esse grito foi dado pela sociedade, não pela igreja. Quando a igreja devia ter feito. Devia ter feito. Justamente. Porque assim, a experiência de uma mulher casada com um pornógrafo, com um masturbador, que é de uma natureza opressora, de uma natureza, eu diria, reducionista para a relação, ela sofre horrores. Sim. Ela pode tentar se equilibrar, tentar não falar nada para ninguém. Mas está lá com a sua dor. Mas sua dor está ali. Está ali, recolhida. Isso mesmo. No meio de algumas questões, Paulo vai falar dos problemas da heterossexualidade. Não basta ser hétero. Não basta ser hétero. Pode ser um hétero extremamente desrespeitoso, caminhando pelas raias do crime. Porque, cara, não é possível. A gente ouve relatos o tempo inteiro de mulheres que elas não conseguem manter uma relação com seu marido sem que ele tenha que se masturbar, sem que ele tenha que ligar a TV. Né? Nós estamos diante do trisal. Ou você acha que essa coisa de trisal só acontece nos que são do mundo e não acontece na igreja? Essa Homens troca que comparam o corpo das suas mulheres com o corpo daquelas modelos, daquelas mulheres que estão ali na TV ou no próprio, né, meio aqui na mídia, né? No meio pornô. Justamente, mas comparam a maneira como elas estão sendo na cama, a sua esposa, a sua mulher, com aquela outra que ele já teve algum contato sexual, né? Fica mais comum, Lloyd, casais que às vezes estão na igreja que produz troca de casais, como se isso não fosse de alguma forma machucar o outro, que não, de alguma forma não fosse incomodar o outro.
Então, o marido de uma transa com a outra, a outra transa com o outro, e os dois estão ali. Homens que se realizam, são doenças da perversão. Sim. Homens que se realizam com a sua mulher transando com outro, tem fixação peniana, então se sentem animados porque sua mulher está sendo usada sexualmente pelo outro, e ele sente prazer enorme nisso. Então são doenças da perversão, da própria heterossexualidade. E não está tão fora da igreja. Na igreja tem um monte de casos assim também. Talvez a gente está falando para a gente estar se identificando, né? Sim. Assim, mas a gente não está falando para ferir, é para trazer a consciência de que alguma coisa precisa ser feita. Trazer a luz. Que a gente quer também, dentro dessa mesma relação, que nós recebemos, eu e minha esposa recebemos na nossa casa uma moça, uma jovem senhora, ex-esposa de um clérigo, em frangalhos. 4 anos vivendo dentro de casa, jovem os dois, e ele não a procurava. Imagine o desprezo que sentiu essa mulher. O casamento não resistiu. O casamento não resistiu. E sabe aonde foi respingar? Os filhos hoje são todos desmantelados. O casal de filhos são desmantelados. E essa moça sofreu tanto, nós abrigamos na nossa casa por algum tempo, exatamente para tentar escapar, para tentar ajudá-la, porque ela estava em frangalhos. Filhos querendo agredi-la. Pasmem, ela não resistiu ao abandono e terminou caindo em traição. É uma bola de neve, né, João? Isso gerou uma desgraça na família. Entendeu? Gerou uma desgraça. Esposa de um clérigo. Pasmem. Então, imagina como é que não acontece no mundo comum, onde orientação nenhuma acontece. Nós tivemos o cuidado, graças a Deus ela se recuperou, reatou, na verdade, a confiança dos filhos, hoje está vivendo melhor. Ele casou-se com outra pessoa, mas foi dolorido para ela e a gente teve que acolhê-la. Acolhemos na condição de pastores, nem era da nossa denominação, não era da nossa igreja, veio toda ferida, nós acolhemos e hoje ela vive alegre, feliz, nem está mais morando aqui conosco. Então, são casos que acontecem. Abandono dentro de casa. 4 anos sem procurá-la. Uma mulher viril, bonita, terminou caindo na esparrela. E aí? Então, aqui eu vou voltar a dizer. Vamos entender que a nossa missão pastoral não é apenas cuidar da alma e encaminhar para o céu, porque se nós não encaminharmos bem para a vida comum aqui, jamais chegaremos no céu. Uhum. Vive um inferno, né? Uhum. É muita gente vivendo infernos. É que tem uma condição assim, muitos preferem viver no inferno do que correr o risco de viver num paraíso. O paraíso está bem ali, mas decide por conveniências, por acomodação, habitar um inferno a vida inteira do que arriscar o paraíso. Paraísos que arriscados seriam uma maravilha, não se arrisca porque a condição é essa, né? É assim que se entende, é assim que tem que ser. Então isso vira desesperador e só Deus sabe as consequências de uma tragédia como essa. Eu só peguei um pedacinho disso tudo, não falei das crises da homossexualidade, mas eu queria mesmo sublinhar essa heterossexualidade, né? Porque pensa-se que toda relação heteronormativa está tudo certo e está tudo resolvido, não está coisa nenhuma. Às vezes, numa relação heteronormativa, está também enormes e tanto quanto ou tal qual aquelas relações que não são heteronormativas. O conflito é conflito. Estará nesta ou naquela outra condição. A gente vive esse desdobramento no meio da sociedade e a igreja faz parte da sociedade. Ainda que a gente queira obter esse espectro de isolamento, esquizofrênico,
estão me perseguindo, mas a igreja vive o mesmo conflito que vive a sociedade ao nosso redor, porque essa é uma relação de sofrimento na vida civilizatória. Agora, a igreja tem uma proposta que precisa ser ouvida. E, às vezes, a igreja se especializa só em apontar o pecado do outro. Pecado, pecado, pecado. Então, essa igreja que se especializa em apontar pecado não tem tempo de resolver questões, de melhorar a vida das pessoas. Está sempre ocupada e preocupada com o pecado. Então, não vai para lugar nenhum. A Loide falou de igrejas que têm ministério, pode ter um ministério, mas não tem um ministrante, pode ter a organização em si, mas não tem um organismo que acolhe e cuida. Pode ser, pode ser sim, João. Organizacional, ela está pronta, mas o organismo não funciona, é exatamente o acolhedor. Né? Sim. Sim, exatamente, não tem diálogo, não tem conversa. O que tem é um fluxograma bem montado, né? Um organograma bem montado, mas a coisa não funciona. Eu, quando era menino, pertencia a uma igreja e tinha um organograma que era assim, de cair o queixo. Uau. Todo mundo da igreja estava encaixado em algum buraco. Mas funcionava? Não. Era só para inglês ver. Enquanto o inglês vê, a gente vai tomar um café e volta já já. De volta, queridos, para o quarto bloco, hoje, dia 22 de dezembro. Jingle Bell, Feliz Natal para vocês. Agora, dia 24 para o dia 25, estamos lembrando dessa data importante. Não faz parte do calendário litúrgico da igreja, mas a tradição pôs essa data como uma data marcante, né? Não acho que a gente deva desconsiderá-la, porque, de alguma forma, ainda que Jesus não tenha nascido no dia 24 de dezembro ou no dia 25 de dezembro, a gente tem uma memória guardada que é importante a gente lembrar, não é? Mas nós já estamos avançando aqui pelo capítulo 6, lá no verso 14, onde nós demos uma paradinha, para a gente retomar a leitura e fechar esse capítulo 6 hoje. Vamos lá, Loide, fazer essa leitura? Sim. Deus honrou o corpo do Senhor, levantando-o do túmulo. Ele usará o mesmo poder para ressuscitá-los. Até lá, lembrem-se de que o nosso corpo foi criado com a mesma dignidade do corpo do Senhor. Vocês não levariam o corpo do Senhor a um prostíbulo? Levariam? Espero que não. Sexo é mais do que pele sobre pele. É tanto um mistério espiritual quanto um ato físico. Como está nas Escrituras, os dois se tornam um. Já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor, não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso e da intimidade, ficando mais solitários ainda. O tipo de sexo que nunca se torna um. Há um aspecto no qual os pecados sexuais são diferentes de todos os outros. No pecado sexual, violamos a sacralidade do corpo, que foi feito para o amor idealizado por Deus para tornar-se um com a outra parte. Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Caramba, que sério, né? Sério. Que sério. Isso esparrama para toda atividade sexual anterior, né? Eu volto a repetir, a gente fica apegado a uma atividade sexual achando que tudo está em função daquela. Mas é possível ter uma relação heteronormativa que desrespeite a sacralidade, desrespeita o corpo,
que desrespeita a alma. Se você desrespeitar a alma, ou seja, o limite do outro, a condição do outro, você também estará desrespeitando o corpo. Paulo vai a uma relação de profundidade. Ele não está falando de relações promíscuas, mas que uma relação pode se tornar promíscua mesmo com o título de casamento. Eu posso ter uma relação de casamento e ter uma relação promíscua, uma vez que o corpo não é respeitado. Os limites desse corpo não é respeitado. Quando a gente desrespeita o corpo, Paulo está elevando a categoria do corpo físico e da relação matrimonial a uma relação da espiritualidade. Por exemplo, ter um desejo pelo outro, pela sua esposa, pelo seu marido, não é carnal. Não é carnal. Quando um casal vai se deitar, não fica na cabeceira desse casal um monte de demônio torcendo para o que está acontecendo. É preciso a gente pensar de que isso está sendo assistido por Deus. Entende? A que nível Paulo coloca essa relação? Que essa relação, uma relação assistida por Deus, é que a gente, durante tanto tempo, foi ensinado ou foi aprendido, né? Pode ser até que ninguém tenha me ensinado, mas eu aprendi que a atividade sexual é um ato vergonhoso, e não é um ato vergonhoso. Vergonhoso é o ato promíscuo. Vergonhoso é o ato de desrespeito. Vergonhoso é o ato que não respeita a condição do outro, que faz do outro uma criatura menor. Isso é desrespeito ao corpo, isso quebra a unidade. Não é ter um documento cartorial que me faz ser um. Ok? Divisão. Eu posso estar completamente dividido, estando no mesmo espaço físico que uma pessoa, porque divisão é igual a duas, di é duas visões. Eu posso estar olhando para um lado e meu parceiro ou minha parceira olhando para o outro, nós temos um título cartorial de casamento, mas nós já estamos separados há muito tempo. Porque estamos olhando para dois lugares, desrespeitando o lugar do outro, o território sagrado do outro. Não respeitar o sagrado é um sacrilégio. Não respeitar o lugar sagrado é criminoso do ponto de vista teológico, é criminoso, porque agride, afronta, diminui, reduz a natureza do outro. Bom, a gente está utilizando bastante o tempo para falar sobre isso, porque foi o que nos coube aqui, né? Talvez num culto de domingo a gente não se sinta à vontade para falar sobre isso, num domingo à noite, por exemplo, mas está sendo oportuno e eu estou me sentindo bem à vontade para falar sobre essa questão da espiritualidade e o ato físico, né? Dizia há pouco aqui, no intervalo com a Loide, que a gente não fala isso na tribuna, exceto quando temos culto específico para esse assunto, né? Uhum. A não ser, mas é coisas que precisam ser faladas. A professora não vai falar isso na sala de aula. Não fala porque não está dentro do currículo escolar. Uhum. O clérigo, o padre não vai falar isso na missa porque tem uma liturgia respeitável. O pastor não vai falar isso porque ele já preparou uma mensagem específica. A família não fala porque tem seus tabus e falta de tempo. A família tem tantos tabus que não fala. É uma raridade você encontrar uma família equilibrada onde trate com seus filhos sobre a instrução. Ou ela é cheia de tabu, ou é tão promíscua que fala qualquer coisa de qualquer natureza. Eu tenho convivido com muitas famílias e visto que é muito raro você encontrar alguém que tem esse equilíbrio para fazer uma educação sexual, uma educação de casamento, a família instruir, que é quem devia e não faz, porque também não foi instruída pelos seus antepassados. Então façamos nós aqui.
Não nos tire o couro, não nos pegue por intrometidos, mas a gente está fazendo da melhor forma possível, e como dissemos aos senhores que nos ouvem, nós não estamos fazendo aqui isso intencionalmente, na direção de qualquer um. Nós pedimos orientação do Espírito Santo ao chegarmos, ao sairmos, ao prepararmos o programa. Nós preparamos o nosso espírito para ser conduzido pelo Espírito de Deus, e o que falamos aqui? Nós temos a consciência que não é obra do nosso desabafo, não é obra do nosso mero conhecimento ou denúncia para quem quer que seja. A gente está falando porque Deus está nos pondo nesse caminho. Então, ouça-nos com atenção, avalie o que está sendo dito, e se isso está te movendo de alguma forma, repense como está o teu conceito naquilo que você está sendo falado. Uhum. Ok. Bom, nós terminamos em tese, né? Porque tantas coisas podiam ser ditas nesse capítulo 6, mas me desculpem aqui meus cabelos brancos, eu escolhi falar sobre essa questão, que é uma questão que decorrentemente eu tenho ouvido queixas e angústias, João e Lloyd, que eu não quis evitá-lo, né? Com relação às intenções do nosso coração, eu acho que até dispensaria a gente estar evocando qualquer coisa, porque ela é nítida, né? Nos julga os carnais, os mal-intencionados que nos julguem. A gente não pode escapulir do julgamento deles, mas nós estamos falando com toda a pureza do nosso coração. Cremos que se Paulo não omitiu essa questão, e se Paulo tivesse omitido, eu me atreveria a falar, porque, cara, isso aqui está acabando com a vida de tantas pessoas, Deus, né? Eu não queria passar para o capítulo seguinte sem também tratar alguma coisa do que Paulo trata. Percebamos o que está escrito no versículo 13. Leia, por favor, repita para nós. Uma vez que o Senhor nos honra com o corpo, honremos também a Ele com o nosso corpo. Não, o versículo 13 diz, vocês conhecem o velho ditado. Tá. Continue, meu bispo, por favor. Primeiro, você come para viver. Depois, vive para comer. Pergunta, né? Uhum. Primeiro, você come para viver? Ou você vive para comer? Qual é a tua condição? Não é? A glutonaria presente aqui. Eu trouxe o assunto à baila porque Paulo está falando de aspectos da nossa vida que precisam ser disciplinados, precisam ser cuidados. E se ele está falando até da alimentação, da regra na alimentação, é devido a gente tratar disso. É coisas que a gente também não fala das tribunas da igreja. Há muitas pessoas aí obesos, morbidamente obesos, não simplesmente por uma questão genética, mas porque não tem regra na alimentação. Uhum. Aí entramos em diabetes irreversíveis, entramos em desgosto quando vamos calçar o sapato, estamos cansando para meter o sapato nos pés. As nossas roupas que mais gostamos já estão abandonadas no guarda-roupa porque não podemos calçar, tudo por uma falta de observância. A falta de observar que é possível sim. Nós temos pessoas lá na nossa família que têm perdido quilos sem precisar de um medicamento porque aprenderam a ter uma disciplina, não vivem para comer. Dizia o meu velho amigo Estevão Angelo de Souza que não há gordura que não desça de garganta abaixo. Brincando, ele dizia, não há gordura que não desça de garganta abaixo. Então, se nós pudermos cuidar da nossa alma, do nosso comportamento físico, do nosso comportamento social, do nosso comportamento sexual, por que não cuidar do nosso comportamento alimentício? É uma necessidade que nós temos de sermos disciplinados. E quem disciplina bem a sua boca, consegue disciplinar bem a sua vida. Quem consegue ter domínio sobre a sua boca, o que come, é possível que tenha domínio sobre a sua língua, sobre o seu ímpeto, sobre qualquer outra coisa. Então, Paulo está aproveitando para dizer que há pessoas que vivem para comer. O texto que eu tenho à mão diz assim,
O alimento são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará os dois. Então, numa outra versão, diz que empanturra o estômago. E tem até, antigamente passou, mas por pouco tempo, um comercial sobre o estômago. O cidadão está deitado, daqui a pouco ele ouve um barulho de uma oficina. Era o serrote, hop, era o martelo, era a enxó, era a plaina. E ele para e pergunta, o que é que eu estou ouvindo? E ouve uma voz interna dizer, sou eu, o teu estômago. Como é que é? Sou eu, o teu estômago. Você me empanturra de comida, me bota para trabalhar e vai descansar e quer ficar acomodado. Ou seja, eu estou trabalhando, então estou te incomodando porque você me deu tarefa. Era um comercial muito oportuno. Isso é o que acontece. Nem o sono nós podemos ter tranquilo se nos enchemos de comida à noite. Porque o organismo está trabalhando. É que Paulo não está tratando, João, objetivamente de obesidade. A questão não é obesidade. Tem magro que come feito um louco. Não engorda por causa do metabolismo, né? A obesidade, assim, está ligada a outras questões da vida, né? Pode ser ingestão em demasia de alimento, mas pode ser uma síndrome metabólica que não deixa ela emagrecer, né? O que ele quer falar que é do prazer, né? Ele quer entrar, escambar aqui da necessidade e depois do prazer, não é isso que ele quer falar? Sim, está falando dos exageros, dos exageros. Comer pela necessidade, depois comer pelo prazer, que vai gerar... Não é uma atividade carnal. Comer não é uma atividade carnal. Comer é uma atividade... da necessidade humana. O que ele está tratando aqui não é... justamente o que ele está falando é isso aqui. Aos que comem para viver. Necessidade, não é carnal. Carnal é o outro ponto. Os que vivem para comer. Então, a gente está tratando da glutonaria. Não da obesidade necessariamente. Né? Se a pessoa tem uma resistência glicêmica alta, ela vai fazer de tudo e não vai emagrecer. Tem que fazer um tratamento para baixar a taxa glicêmica, né? Para que ela, então, entre num movimento de perda de peso. Ou outra questão qualquer ligada à obesidade, né? Mas não é exatamente sobre isso. Ele está falando sobre os exageros, né? Sobre essa ansiedade que faz a gente cometer exageros como forma de compensar uma alma aflita. Né? E ele usa esse exemplo para falar seguidamente da questão sexual, que ele coloca ali para que haja um entendimento. Apetite de regrado. Justamente. Apetite perfeito. Apetite de regrados. Exatamente. Ele fala. Mas a gente pode pincelar o que estamos fazendo exatamente aqui. Dizer que também é prejudicial, é antiético, é desagradável. Vocês já sentaram com um comilão para ver como é desagradável o estilo dele? Porque o comilão nem sempre ele tem um comportamento ético. Ele vai comendo assim como se não tivesse ninguém na mesa. Como se não tivesse ninguém na mesa. Devorando, feito um leão. Devorando o que tem para os outros. Então, Paulo aproveita aqui e faz uma ligeira pincelada que a gente está aproveitando para dizer que também precisamos ter regra nisso. Já Salomão dizia lá no Velho Testamento que se tu és um glutão, enfia uma faca na garganta quando tu sentar para comer. Diante do rei, né? Com aqueles que são decentes, com o rei, com qualquer pessoa. Ou seja, comportamentos que cabem àqueles que se dizem cristãos. Cabem a todo cidadão e especialmente àqueles que se dizem cristãos, né? Salomão figura diante do rei, faca na garganta. Moderação. Ninguém com a faca na garganta consegue comer com liberdade. Né? Sim, ele tratou antes um pouquinho aquela loucura da festa ágape, né? Eu acho que foi lá para trás ou está lá na frente, nem me lembro. Eu já li esse texto essa semana 2 vezes, eu não me lembro onde é que está. Mas ele vai falar da mesa, que os caras comiam, se empanturravam, saíam bêbados, não é? Paulo vai falar aqui no livro, não lembro, mais à frente, né? Mais à frente. Mais à frente, ele vai falar disso, quer dizer, ele trata... Eu acho lindo essa carta de Paulo, porque é uma carta disciplinar. É diferente de outras cartas, é uma carta que põe disciplina. É mais do que doutrina, né? É uma disciplina ética, uma disciplina moral, uma disciplina espiritual. Ou seja, ele trata da conduta do ser humano para viver com perfeição, como é devida aos que seguem a Cristo. É isso que eu acho lindo
na carta de Paulo, que eu já confessei aqui que eu li a carta de Paulo e achava como se fosse um chicote para surrar cristão. Fosse apenas tirar o couro, chicotear, chicotear, chicotear. Mas eu estou vendo aqui que Paulo está aproveitando, tanto que no princípio dessa carta, ele elogia o comportamento, ele elogia o crescimento dessa igreja. Ele elogia como o comportamento de cada cristão tem tido no crer em Cristo. Agora ele está disciplinando para que esse crer em Cristo tenha um aproveitamento melhor. Né? Sim. Sim, exatamente. A vida da igreja é assim. E Paulo vai dizer como a vida da igreja se manifesta, né? Gente, está faltando aí uns 5 minutinhos para a gente terminar o programa de hoje. E eu queria lembrar vocês que na quarta-feira, né, dia 25, nós não temos programação aqui na igreja. A gente vem entendendo ao longo dos anos que essa festa do Natal é uma festa mais voltada para a família. Assim, nada contra uma igreja que preparou lá uma cantata de Natal. Não é uma crítica nossa, não é uma crítica. É nosso hábito de que todo Natal a gente dá preferência a essa convivência familiar. Então, nós não teremos esse tal culto do Natal. Mas, na próxima semana, no dia 31, nós temos habitualmente desenvolvido essa prática de começar o ano orando. Começar o ano entregando as nossas melhores sementes, colocando nossos planos diante de Deus. É um novo ciclo, é claro que é simbólico, né? Claro que é simbólico. Mas, nesse simbolismo, nós temos também a Páscoa, que não era o primeiro dia do ano, e os judeus são levados a pensar de que aquele era o primeiro dia do primeiro mês do ano. Era o dia que o ciclo ia mudar, onde aquela mentalidade de escrava ia deixar de ser mentalidade de escrava. É que lá levou assim 40 anos para isso acontecer. Espero que leve só as 2 horas de culto que nós vamos produzir aqui nesse encontro que a gente tem denominado ao longo desses 18 anos de culto da virada. É quando há uma virada de ciclo. É claro que é do calendário, mas bem pode ser da nossa vida, se nós decidirmos que seja. Uma metanoia. Uma metanoia, uma mudança. Cara, eu não posso mais admitir aquilo que eu admitia o ano passado. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Uma virada de dizia mente, o poeta, né? Uma virada de mente, porque tudo é possível a partir de um começo, seja lá que dia for isso. Dia 1º de janeiro, dia 20, ou dia 2 de maio, pouco importa, o que importa é que a gente pegue a mudança de um ciclo qualquer e diga, bom, a partir de hoje eu não vou mais viver dessa maneira, eu decido protagonizar, eu decido fazer da minha vida não um ambiente onde eu me torno refém e não aconteça mais nada. Eu vou protagonizar, como a mensagem que nós ouvimos domingo próximo passado. Cara, é a nossa mentalidade que vai levar a nossa vida para frente ou para trás. Não movemos 1 milímetro na nossa vida além do limite da nossa mentalidade. Então, metanoia. Mude a sua cabeça e mude de vida. Amém. Então, estamos esperando você aqui nessa noite do dia 31, mas ainda temos um domingo pela frente, né? Programado para o último domingo, nós temos um batismo, né? Nós queremos Vai fechar... ser no domingo? No domingo pela manhã, no próximo domingo, 29. Nós estamos celebrando o nosso último batismo e queremos convidar você que nos ouve, você que está conosco, você que frequenta, você que participa da nossa igreja, que quer demonstrar, entrar no próximo ano dizendo a Cristo que você pertence a Ele. Dizendo a quem quer que seja que você pertence a Cristo, nós estamos celebrando o batismo no próximo domingo, no dia 29, aguardando você. Se quiser decidir, basta entrar em contato com a gente e a gente te arrola e te informa sobre o dia do nosso batismo. Ok, gente, olha, nós estamos chegando ao fim, dezembro chegou e eu queria de antemão agradecer por todo esse ano
que nós caminhamos juntos, né? Ainda vamos ter mais um domingo para agradecer, mas antecipadamente eu quero externar a minha gratidão por termos sido privilegiados de estar aqui esse ano todo, compartilhando da palavra, da nossa experiência de fé, do Evangelho que tem nos percorrido, e eu sou de verdade grato a Deus por cada domingo, os 50 hoje, estamos completando 50 os 50 programas que nós tivemos aqui. A gente tem lido versículo a versículo do Novo Testamento para você. Temos, ao longo desses anos, trabalhado muito questões tão especiais do Evangelho e esperamos estar acrescentando de alguma forma ao seu caminho de fé e de amor em nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar a você uma semana fantástica, uma semana bem-aventurada, uma semana de paz e de leveza, no precioso nome de Jesus. Amém. Queremos desejar a você um Feliz Natal, a você e sua família, você onde quer que você esteja, nessa cidade, em trânsito, em qualquer lugar. Fique com Cristo, que o Senhor possa estar nascendo em seu coração, nascendo nas suas decisões, sejam elas quais forem. Espere uma resposta de Deus para a sua vida. Ele vai dar na hora certa. O nosso abraço, até o próximo domingo a todos.